Olá, muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso programa OAB na TV. Como você sabe, toda quarta-feira, às 9 da manhã, a gente tem transmitido ao vivo o nosso OAB na TV, aqui através das redes sociais. Você é muito bem-vindo, pode participar com a gente, interagir aqui neste momento ao vivo no nosso Instagram, como também, posteriormente, este vídeo estará publicado também na nossa rede social, no canal da TV Alba, no YouTube e na nossa programação, canal 12.2 aberto. Você também pode assistir, rever esse programa através da nossa reprise. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a advocacia, que foi aí dita como serviço essencial pela Justiça. Então os escritórios podem voltar a atender seus clientes de forma presencial, claro que respeitando todos os protocolos aí, né, normativos da Organização Mundial de Saúde. Foi aí uma vitória da classe, graças a Deus vocês vão poder trabalhar, atender seus clientes e resolver questões que sim são essenciais para a nossa sociedade. Estou vendo aqui que o OAB já está disponível para participar com a gente. Aproveito para solicitar a participação da Mariana Oliveira. Doutora Mariana é Procuradora-Geral de Prerrogativas da OAB Bahia e ela que vai conduzir esse bate-papo com a gente. Olá, doutora Mariana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso OAB na TV, tudo bem? Olá, Milena, bom dia, tudo bem? Tudo jóia, seja muito bem-vinda, é uma alegria aqui nós recebemos você para a gente estar tratando de um tema tão importante. Tenho vários amigos advogados e aqui mesmo durante, né, as nossas lives, ao longo de todo este período de isolamento social, muitos advogados compartilhavam, né, dessa vontade de trabalhar, de voltar às atividades, de ter seus escritórios funcionando e agora sim, com essa garantia, né, de que são serviços essenciais aí definido pela Justiça. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente já começar, né, explicando às pessoas o começo de tudo. Por que a advocacia foi considerada serviço essencial? Bem, bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Na verdade, a decisão judicial ela só veio confirmar a essencialidade dos serviços da advocacia que está disposta na Constituição, né? O texto constitucional ele é bastante claro quando ele diz no artigo 133 que a advocacia ela é essencial à administração da justiça. E se entende que a justiça ela é um serviço que não pode sofrer uma solução de continuidade e que tem que ser prestado a todos sem qualquer óbice, é evidente que se a advocacia é um serviço essencial à administração da justiça, a sua essencialidade vem do texto constitucional. E ela é muito maior justamente pela peculiaridade do tipo de serviço prestado. Não à toa que, seguindo na mesma linha da Constituição, o Estatuto da Advocacia e da OAB estabelece em seu artigo 2º que o advogado, mesmo no seu ministério privado, ele exerce um serviço munus público ao executar as suas atividades no interesse dos seus clientes. Então, essa definição da advocacia como atividade essencial, ela já vem do texto constitucional. Então, no primeiro momento, nós achávamos até teratológico se exigir que esta disposição ela constasse de um decreto municipal ou de um decreto estadual, porque a exceção e a excepcionalidade dela era muito maior. Estava Sim. prevista já na Constituição, né? E assim foi durante todo o ano de 2020. Se nós imaginarmos que nós estamos em processo de distanciamento social e de restrições sanitárias desde março de 2020, completando agora um ano, a advocacia ela nunca deixou de prestar seus serviços, ela nunca deixou de estar ao lado da justiça com uma atividade essencial. E o que Deixa eu te mudaria perguntar, agora? doutora, foi a OAB que teve essa necessidade de entrar mesmo com o pedido na justiça? De que forma Sim, fluiu, já que sim. era algo tão natural e tão notório? O que é que aconteceu? No ano de 2020, nós tivemos algumas restrições até mais rígidas do que as atuais. E não obstante o momento da pandemia hoje ser muito pior do que aquele que nós vivenciamos durante todo o ano de 2020. Sim. Né? E durante o ano de 2020, não houve qualquer óbice ao exercício da atividade profissional, principalmente em relação ao funcionamento dos escritórios de advocacia. Durante este início de ano, e mais precisamente a partir da edição do primeiro decreto municipal e também do decreto estadual, agora em março,
com o estabelecimento não só do toque de recolher, mas como a proibição de funcionamento, na verdade, de prestação de serviços ou de comércio em geral, tudo que não fosse considerado essencial, nós fomos surpreendidos no dia 5 de março com uma autuação da SEDU, em que ela comparece a um prédio comercial, e neste prédio comercial, ela, ao fazer a autuação do prédio, porque tinham várias salas abertas e funcionando, ela expressamente pontua que a vedação de funcionamento se estenderia também aos escritórios de advocacia. Inclusive, alguns escritórios que se encontravam abertos naquela oportunidade sofreram a visita também dos fiscais e que pediram o imediato fechamento das suas portas e a cessação das atividades. Então, diante desse cenário, nós tínhamos duas situações adversas. Primeiro, se ignorar o que está no texto constitucional e depois se ignorar ainda mais o que estava acontecendo na realidade, porque nenhum dos tribunais suspendeu as suas atividades. Há uma previsão, até mesmo por conta das restrições sanitárias, de funcionamento remoto. Mas a exceção do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, que o fez de forma também parcial, suspendendo apenas os prazos e não sessões de audiência ou de julgamento, nenhum dos outros tribunais com jurisdição no Estado haviam suspenso suas atividades. Então, nós estávamos com a seguinte situação: nós fomos obrigados a cumprir os prazos, a comparecermos às sessões de audiência e sessões de julgamento, ingressar nos nossos escritórios, nem que seja dentro de protocolos de segurança e para obter alguma informação ou até mesmo para manter contato com o cliente, a fim de executar aquele ato. Então, o que iria acontecer se permanecesse a situação é que nós iríamos estar de pés e mãos atados, em termos de atuação profissional, no que diz respeito ao suporte necessário dos escritórios de advocacia, e, ao mesmo tempo, estaríamos sujeitando o jurisdicionado, nosso cliente, a um risco e um perecimento de direito por uma situação que nós não criamos. Então, essa foi a motivação da OAB em impetrar o mandado de segurança, justamente questionando: nós somos serviços essenciais, por que nós não podemos funcionar? Lógico que seguindo protocolos de segurança. Qual a razão de ser disso? Exatamente. Deixa eu aproveitar aqui e cumprimentar todos os advogados e advogadas e também os espectadores, né, de forma geral, que estão acompanhando aqui a nossa live. Dizer que esse é um espaço aberto para vocês que estão aqui conosco. Podem mandar suas perguntas, pode colocar aqui nos comentários que eu vou tentando acompanhar, ou então clicar na interrogação e aí você faz uma pergunta já também direcionada e aqui é o momento da gente esclarecer. Por exemplo, doutora, como é que ficarão, né? Como é que ficará o funcionamento desses escritórios? Tem algum tipo de restrição com relação ao horário? É o horário geral mesmo do decreto do governador, né? No máximo fechando, toque de recolher 8 horas, ou tem aquelas sinalizações, loja de rua que antes estava funcionando até 5, shopping até tal horário, como é que vai ser o funcionamento dos escritórios? E também queria tirar essa dúvida para que fique claro para os advogados, o magistrado, né, que concedeu esse funcionamento das atividades dos advogados, o funcionamento dos escritórios, foi baseado em que essa decisão dele? Inicialmente, eu entendo que o toque de recolher, como restrição sanitária necessária a evitar, na verdade, a circulação de pessoas no horário das 20 horas de um dia e 5 horas da manhã do dia seguinte, serve como uma restrição geral, somente se excepcionando casos extraordinários, onde o ato ou qualquer atividade que você vier a praticar dentro daquele horário seja essencial e primordial para você evitar que alguém perca um direito ou tenha algum prejuízo mais sério. Não sendo uma situação dessa excepcionalíssima, eu entendo que o toque de recolher se aplica a todos. Sim. Até mesmo porque ele está, de qualquer forma, bem próximo ao horário de funcionamento, ainda que remoto, do Poder Judiciário. Então, não haveria por que você entender que o toque de recolher ele não teria aplicabilidade. Tá? Mas a decisão ela teve muitos acertos. O principal deles é relativo ao reconhecimento da essencialidade da atividade da advocacia e também ao reconhecer que como não houve interrupção dos serviços dos tribunais, não era possível
exigir que a advocacia não tivesse acesso aos escritórios, né? Mas, ao mesmo tempo, ele pontuou que, diante da nossa situação atual de pandemia, que a regra, como todos os serviços que podem continuar funcionando, é que eles fossem executados remotamente, que o acesso à estrutura do escritório ele fosse feito de forma a viabilizar algum instrumento ou acesso a algo que fosse essencial à execução da atividade e não transformado em regra. Então, essa foi a primeira premissa que essa decisão estabeleceu. A segunda é que o atendimento a público externo, ou seja, a quem não pertence à equipe daquele escritório, ele também deveria se restringir a situações excepcionais, onde houvesse a necessidade daquele contato com o cliente ou com alguma testemunha, mas também dentro de protocolos de segurança, o que logicamente envolveria inclusive agendamento de horário e com todo o respeito ao distanciamento, ao uso de máscara, álcool gel, todas as regras sanitárias que nós já conhecemos. Então foi nesse sentido que a decisão se posicionou. Sim, você acha, doutora, que o fato, né, do TJ Bahia, do TRF1, TRF5, TRE, todos seguirem funcionando, ajudou também a essa decisão? Ajudou bastante, porque, de certa forma, se nós pararmos para pensar, no momento que nós estamos, em que todos reclamam muito o retorno das atividades por conta do período longo de idas e vindas que nós temos, seria muito difícil para qualquer magistrado que apreciasse a questão, mesmo tendo conhecimento que a essencialidade viria do texto constitucional, simplesmente dizer o escritório ele pode funcionar e como explicar isto à sociedade, como explicar isto, inclusive, a serviços relativamente congêneres e que são até parceiros na execução dessas atividades. Então, acho que esse fator ele contribuiu bastante. Mas uma coisa que muitas vezes, ao se analisar a questão, se pode ficar com a dúvida, mas e por que a advocacia? E se os tribunais eles suspenderem os prazos, as sessões de audiência, ou até mesmo as sessões de julgamento, ainda assim, o acesso ao escritório de advocacia ele tem que ser franqueado? Tem que ser franqueado. Primeiro porque o escritório de advocacia ele é um ambiente onde há o resguardo do sigilo profissional, a guarda de informações e documentos, e nem sempre a suspensão, ainda que integral, de prazos, sessões de audiência e de julgamento, vai propiciar ao advogado que ele simplesmente suspenda suas atividades, porque existem situações de urgência e determinadas áreas de atuação do direito que reclamam providências a qualquer hora do dia e da noite, em caráter de urgência. Então, ainda que os tribunais estivessem abertos, ou, eu digo melhor, ainda que os tribunais tivessem suspenso a fluência completa de prazos, sessões de audiência e de julgamento, o acesso aos escritórios também não seria crível se admitir como negado, justamente por essas situações de excepcionalidade. Imagine uma situação de um réu preso. Os prazos podem estar suspensos, mas a atuação reclamou a atuação. Tem até uma E pergunta, muitas doutora. vezes você precisa... Desculpe te interromper, é porque diz respeito a esse assunto que você está falando, que é uma pergunta simples de um espectador aqui, o Moreira Erickson, ele fala assim, bom dia, pergunta de telespectador, essas medidas restritivas suspendem os prazos dos processos? E aí cai nisso que você está explicando e de que forma uma decisão como essa pode beneficiar? A decisão de suspensão de prazos, sessões de audiência e julgamento, ela é restrita à mesa diretora dos tribunais, né? Na verdade, está acontecendo neste momento um descumprimento de uma resolução do CNJ. No momento, lá em março de 2020, quando se começou o trabalho remoto dos tribunais, até mesmo para que a advocacia pudesse melhor se organizar, o CNJ editou a Resolução 313, suspendendo a fluência de todos os prazos em processos físicos ou eletrônicos, sessões de audiência e julgamento. Essa suspensão ela perdurou até 4 de maio de 2020, quando veio a Resolução 314, que estabeleceu que, uma vez
já criado uma estrutura para funcionamento remoto do Poder Judiciário e uma estrutura para a própria execução das atividades pelos profissionais liberais da advocacia, que não existia mais motivo naquele momento para que permanecesse a suspensão total de prazos, sessões de audiência e de julgamento. Né? Então, retornou. Mas, no dia 1º de junho, o CNJ ele editou a Resolução 322, que no seu artigo 3º, inciso 3º e também no parágrafo 1º, estabelece de forma clara que, havendo a decretação de lockdown ou de medida que, embora não possa ser caracterizada como lockdown, seja tão restritiva quanto, os tribunais deverão suspender a fluência dos prazos das sessões de audiência e de julgamento. Então, a rigor, isso já deveria ter ocorrido por parte de todos os tribunais. Como eu já disse, apenas o Tribunal Regional do Trabalho da região que suspendeu a fluência de prazos, mas não fez em relação às sessões de audiência nem às sessões de julgamento. O fez parcialmente, como se tivesse cumprido parcialmente a Resolução 322. Mas o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal de Justiça da Bahia e a própria Seção Judiciária da Justiça Federal aqui no Estado, todos estão descumprindo a regra exposta na Resolução 322. Estou recebendo um feedback aqui que está mudo. Queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre o áudio. Tá tudo ok, minha gente? Em tempos de transmissão ao vivo pela rede social, vocês que fazem parte aí do nosso estúdio, viu? Aproveito e peço esse feedback da maioria dos espectadores. Mariana, eu estava lendo uma matéria que saiu logo quando houve essa decisão da Justiça, do funcionamento dos escritórios e tal, e fiquei numa dúvida. Essa decisão é decisão estadual ou uma decisão para a capital baiana? Outra questão, os escritórios poderão funcionar normalmente como antes da pandemia e quais são especificidades, por exemplo, de cuidados com biossegurança ou de atendimento ao público? Eu vi que o atendimento presencial deveria ser secundário, que todo atendimento que pudesse ser remoto, que deveria continuar. Esse critério mesmo vai ser, então, do bom senso do advogado e advogada ou tem determinações para isso? Não, na verdade, o funcionamento dos escritórios de advocacia ele não é amplo. A primeira coisa que eu gostaria de explicar é que a medida proposta pelo OAB, ela sim surgiu contra um ato concreto, como deve ser um mandato de segurança. E o ato concreto que existia à época era a fiscalização da SEDU no ambiente do município de Salvador. O que não faz, deixa de fazer com que esta decisão tenha repercussão em outras localidades que venham a empreender ações fiscalizatórias iguais às do município de Salvador. Mas a realidade em outras municipalidades era diferente da de Salvador. Quer porque já havia um consenso entre o município e a classe, e houve, para não ter esse tipo de interpretação duvidosa, a colocação de forma expressa da advocacia como atividade essencial. Isso ocorreu em alguns municípios. Me socorre agora à memória o município de Porto Seguro, onde lá foi estabelecido de forma expressa em decreto municipal a essencialidade da atividade. E em nenhum outro município havia essa queixa ou o risco de algum tipo de embargo ao funcionamento dos escritórios de advocacia. Então, nós decidimos atacar aquele ato concreto do município de Salvador e, evidenciando qualquer outro problema em alguma outra localidade, nós iríamos, então, adotar a providência cabível, até mesmo nos utilizando já desse precedente favorável que a advocacia conseguiu. E aí, respondendo a segunda parte da sua pergunta quanto ao funcionamento dos escritórios, acho que o momento ele exige de todos nós uma consciência de coletivo. A essencialidade da atividade da advocacia, ela não retira o nosso dever de respeito às regras sanitárias. Uma coisa é termos de funcionar, termos de colocar a nossa estrutura em funcionamento para atender prazos que nós não podemos deixar para um momento posterior. E outra é nós acharmos que nós ganhamos o reconhecimento da essencialidade e, a partir disso, nós podemos fazer todo e qualquer cenário de funcionamento das nossas estruturas. Não é assim. Acho que a regra, como em qualquer atividade, e principalmente uma atividade eminentemente intelectual, deve sempre ser, se for possível
que aquela atividade seja executada em home office, eu acho que esta deve ser a regra. E esta deve ser a conformação de funcionamento aí dos escritórios de advocacia. Não sendo possível, precisando se utilizar da estrutura, não há nenhum óbice que o advogado, sua equipe, as pessoas que trabalham naquele escritório se desloquem para o escritório para executar aquela ou outra atividade e permaneçam lá pelo tempo que for necessário, lógico, que dentro de padrões de razoabilidade, né? Da mesma forma que é permitido sim o atendimento ao público, mas o atendimento ao público, ele sempre se revelou numa das atividades de risco. Inclusive, em todos os pareceres de autoridades sanitárias, sempre foi pontuado. Então, se é uma atividade de risco, ela tem que ser executada de uma forma extremamente cautelosa, né? Principalmente com agendamento, com cuidado de distanciamento, para que se evite, por exemplo, que fiquem pessoas aguardando na recepção de um escritório, quando poderia se fazer algum tipo de agendamento que impedisse aquela aglomeração, ainda que um número restrito de pessoas. Claro, claro. É o que a gente sempre fala, né, do bom senso que tem que prevalecer em todas as atividades que estão sendo desempenhadas, do cuidado que a gente tem que ter com a gente, porque cuidando da gente, a gente está cuidando do outro, e é o pensamento coletivo que tem que prevalecer. Deixa eu aproveitar e cumprimentar, agradecer aí ao doutor Maurício Lee, todos os demais que nos deram aí esse feedback com relação ao áudio, que são nossos operadores aí de forma remota para fazer acontecer transmissões como essa, e ler aqui alguns comentários, doutora, parabenizando o seu trabalho à frente da Procuradoria de Prerrogativas da OAB, tá o pessoal da equipe da OAB também aí falando, né, da sua perfeita colocação, parabenizando pelo seu trabalho, Patrícia Rocha dizendo da sua dedicação, né, com relação ao trabalho que é desempenhado, o Vitor também parabenizando de forma geral a Procuradoria da OAB Bahia. Deixa eu ler aqui também um outro comentário que falando do seu trabalho. Mariana é uma guerreira, ela é destemida na defesa da advocacia e desenvolve um excelente trabalho na Procuradoria. É o comentário da Marilda Underline SMS. Dizer que se vocês tiverem alguma dúvida, temos aí mais 5 minutinhos para finalizar o nosso programa, podem mandar suas perguntas e aí pode ser bem específica com relação ao funcionamento, dúvida, né, com relação a essa determinação da justiça. A advocacia sempre foi um serviço essencial e agora vocês podem trabalhar, sim, com mais tranquilidade, com os escritórios funcionando e, como bem disse a doutora Mariana, fazendo aí com que esses atendimentos aconteçam com todo cuidado e segurança, através de agendamento e seguindo todas as recomendações de biossegurança. Mariana, a gente está chegando aqui, né, aos momentos finais, eu queria, assim, as suas considerações, até como forma de alerta, né, para os colegas advogados sobre esse momento que a gente está vivendo e de que forma também escritórios, né, de outros municípios podem fazer, caso lá tem alguma necessidade, né, de pedir a solicitação do funcionamento dos escritórios, se estiver enfrentando, né, alguma dificuldade para atender seus clientes. Eu queria até pontuar algo que eu acho extremamente relevante, e aí eu falo aqui de forma mais ampla, não só para a advocacia, mas para os tribunais como um todo, que têm jurisdição no nosso estado. Quando nós pensamos em primeiro momento, há uma tendência de se imaginar que é possível, que como o processo eletrônico ele pode se desenvolver remotamente, que traria uma certa segurança hoje. Mas vamos imaginar um momento de pandemia onde muitas atividades estão suspensas, o que significa que muitas vezes o seu cliente que vai participar de uma audiência, a estrutura que ele utilizava era da empresa, que está com suas portas fechadas. E diante dessa ausência de estrutura, muitas vezes ele vai precisar, para participar daquele ato, de estar em contato com um advogado. E aí seria razoável exigir nesse momento a continuidade de, por exemplo, sessões de audiência nessas circunstâncias em que o seu cliente não vai ter condições de participar remotamente e você vai assumir o risco de estar com ele. O judiciário como um todo ele tem que pensar nessas situações. Nós entendemos o momento e temos entendido o momento, inclusive quanto ao funcionamento remoto dos tribunais. Mas o funcionamento remoto dos tribunais, ele também deve ser pensado, primeiro, como melhoria de atendimento à advocacia, porque o atendimento dos tribunais remotamente está muito ruim, de forma generalizada, com raríssimas exceções, e também pensar na advocacia e pensar no risco ao jurisdicionado. É muito fácil, às vezes, para quem está
no controle da situação e na tranquilidade do seu ambiente reservado, pensar que a execução de uma audiência é uma atividade corriqueira que não vai expor ninguém a risco. Lógico que o magistrado não estará exposto a risco, o servidor não estará exposto a risco, mas o advogado e seu cliente certamente estarão. Porque se o cliente não tiver condições de fazer aquela atividade sozinho, em um ambiente próprio, ele vai necessariamente solicitar o advogado que o acolha, e neste momento nós estamos criando uma situação de risco que poderia ser, né? Mas fazendo aqui as considerações finais, até em atenção, eu torno a advocacia uma consciência de coletivo. Acho que a decisão que nós obtivemos ela é extremamente relevante, mas ela deve ser utilizada em favor do jurisdicionado, em favor da classe e do funcionamento da justiça, mas com cuidado e com o cumprimento de todos os protocolos de segurança. Enquanto nós pudermos evitar o contato direto com o cliente ou o contato direto com pessoas dentro do escritório, que possa haver um trabalho remoto ou até mesmo num sistema de rodízio em que nem todos compareçam ao escritório sempre nos mesmos horários, são soluções que são recomendadas no momento e que acho que nós, como atividades essenciais, temos que dar este exemplo e mostrar que é possível dar continuidade às nossas atividades que são essenciais de forma correta e segura. Muito bem. Eu quero reforçar aqui o agradecimento a todos que participaram, em especial vou cumprimentar em nome de todos os seguidores, a Patrícia Rocha Romas, ela que participou aqui ativamente da nossa live, parabenizando pelo bate-papo, parabenizando pelos esclarecimentos, e quero convocar todos vocês que são nossos seguidores, que sejam multiplicadores também dessa informação. A partir de agora, finalizando aqui esse bate-papo, a live vai ficar salva no IGTV da TV Alba, e nós temos também o nosso canal no YouTube, então basta você ir lá no YouTube e colocar TV Alba, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e todo o nosso conteúdo, não só dos programas como esse da UAB da TV, mas também o conteúdo legislativo estará lá disponível para vocês. Assim como a doutora Mariana Oliveira conversou com a gente agora, né, da importância desse bom senso, da importância da gente ter cuidado com nossas atividades, com o desempenho do nosso trabalho, e aí a gente está falando aqui específico com os advogados, mas atinge a todos, né? Lá na TV também, na comunicação, a gente também está tendo todo o cuidado, reduzindo o número de pessoas no momento da gravação, a escala de trabalho também diferenciada. É assim que é o novo normal e é assim que a gente vai se adaptando até que essa vacina chegue ao alcance de todos e a gente consiga ter mais tranquilidade para viver, né? Quero agradecer em nome da UAB e em nome também da TV Alba a sua participação. Conversou com a gente hoje a doutora Mariana Oliveira, ela que é Procuradora-Geral de Prerrogativas da UAB Bahia, e a gente falou desse assunto tão importante que é a advocacia como serviço essencial, escritórios podendo voltar a atender de forma presencial, lógico, seguindo todos os cuidados. Doutora, muito obrigada, tá, por ter disponibilizado o seu tempo e ter esclarecido aqui tantas dúvidas. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Bom dia. Até quarta-feira. Até quarta-feira, 9 da manhã, a gente está de volta com mais um OAB na TV. Tchau, tchau.